Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente da cidade de Bauru, aqui nos estúdios da Brothers TV. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou escritora, sou pedagoga, tenho alguns trabalhos para mostrar para vocês aqui, dos trabalhos que eu tenho feito como escritora. Além desse podcast lindo que eu apresento, também tenho dedicado meu tempo aí para escrever. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a convidada linda que eu tenho aqui hoje comigo, super simpática, sorridente, tem uma história linda para contar para gente, uma história de inspiração, né, que pode inspirar você também. Mas primeiro quero mostrar rapidamente alguns dos meus livros. Não posso passar esse podcast sem mostrar os trabalhos que eu tenho feito. Meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouquinho da minha história, como eu venci a depressão há muitos anos atrás. Passei 15 anos escrevendo esse livro e aqui eu conto as lições de vida que eu aprendi através da depressão. Então, um livro muito lindo. Como pedagoga, tenho escrito alguns livros para ajudar crianças, principalmente crianças que estão na fase escolar. Esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, é uma história real, porque aconteceu com a minha filha e com uma criança que ela conheceu. A minha filha, quando era menor, né, ela tinha apenas 9 anos, hoje ela já tem 15 anos, ela começou a ter problemas para ir para a escola. E ela não queria ir para a escola, não gostava de ir para a escola, e ela conheceu uma criança que realmente não podia ir para a escola porque estava passando por problemas na saúde. E a minha filha conheceu essa criança no hospital e essa criança deu uma lição de vida para ela de como é importante ter vida, ter saúde para poder ir para a escola. E aquilo tudo, aquela lição de vida, mudou o conceito da minha filha. E aí eu escrevi esse livrinho para ajudar crianças, incentivar as crianças que não gostam de ir para a escola, que não querem ir para a escola, de como é importante ir para a escola. Também escrevi um livro para ajudar crianças na fase escolar sobre bullying, a lagarta que sofria bullying na escola, para ajudar crianças que estão atravessando o bullying a se defenderem contra o bullying, para que elas entendam o quanto elas são especiais, o quanto elas são amadas, o quanto elas são lindas, da maneira como elas são, do jeitinho que elas são, mas também para elas não fazerem bullying com outras crianças. As crianças têm que ser ensinadas por nós pais, nós professores, que elas não devem fazer bullying com ninguém. Então, esse livro aqui ensina isso para as crianças, tudo a respeito do bullying, um livro muito lindo e também de muito aprendizado. Lancei um livro após a pandemia sobre essa gatinha aqui, minha gatinha Marie. É uma história também da minha filha, de como ela conheceu a nossa gatinha. Por que depois da pandemia? Porque foi na pandemia que ela encontrou a gatinha Marie jogada num cesto de lixo. Nós a levamos para casa, cuidamos dela, demos carinho para ela, demos uma família para ela, mas ela também trouxe muita alegria, muita amizade para a nossa casa, naquele período que as crianças não podiam ir para a escola por causa da pandemia, não podiam brincar com os amiguinhos. Então, a Marie foi essa companheira para a minha filha, e eu escrevi essa história linda de amor entre a minha filha e a gatinha dela. Também escrevi um livro, o último livro infantil que eu escrevi se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Aqui eu conto a história de um menino aqui de Bauru, que na verdade já está um adolescente, 18, 19 anos. O Pedro tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade. Cordeuteca, para quem não sabe, é uma biblioteca de cordéis. E o Pedro tem mais de 3.000 títulos de cordéis. O Pedro é um menino apaixonado pelo povo nordestino, pela cultura nordestina, por tudo sobre o Nordeste. Ele não é nordestino, é bauruense. Mas o Pedro ama o Nordeste, tem lutado pela causa do Nordeste. Então, eu escrevi essa história linda, né, do Pedro, como ele tem lutado pelo Nordeste. Conto aqui um pouco do Nordeste, do povo nordestino, sobre os cordéis também. E é uma história linda de amor também, de amizade, de fé e também de luta pelos sonhos. Então, um livro muito lindo. E meu último lançamento foi essa coletânea, Mulheres que Transformam, com 30 histórias de 30 mulheres, mulheres incríveis, mulheres corajosas, mulheres resilientes, mulheres que escreveram as suas histórias com o intuito de transformar outras mulheres. Elas foram transformadas, forjadas, né, através dos sofrimentos da vida. Mas essas mulheres deixaram lindas histórias de aprendizado, de resiliência, de coragem, de fé para nós. Então, você tem que ler esse livro. Vou deixar aí na descrição desse vídeo todos os meus livros, como você pode encontrá-los. Você pode entrar diretamente em contato comigo através do meu Instagram, mas também pode adquirir os meus livros através dos links aí na internet, tá bom?
Então chega de papo, porque eu tenho um papo super legal hoje para fazer aqui, para conversar com essa moça linda que eu falei para vocês que estou recebendo, que é uma nutricionista. Eu amo falar com nutricionistas. É um assunto que eu gosto demais. Eu sou pedagoga, mas eu fiz pós-graduação em nutrição esportiva, então eu gosto muito desse assunto. E eu quero falar aqui com a Jade Brega hoje, que ela é uma profissional apaixonada pela saúde, pela comida de verdade e principalmente pela transformação de vidas através da nutrição. Ela é formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e ela é pós-graduada também em nutrição esportiva. A Jade une o seu amor pela cozinha, que começou antes mesmo dela ser nutricionista, quando ela atuou como confeiteira, com um propósito maior, ajudar as pessoas a encontrarem equilíbrio entre a mente e a alimentação. Ela trabalha com foco na mudança de hábitos, na melhora de performance esportiva, na promoção de qualidade de vida e no emagrecimento consciente. Tudo isso sem dietas restritivas, sem terrorismo nutricional e com uma abordagem sempre realista, prática e acolhedora. A Jade acredita que é possível conquistar resultados duradouros sem abrir mão do prazer de comer, que é o que todo mundo se preocupa, né? Respeitando os gostos e a individualidade de cada paciente. Então, gente, hoje o nosso bate-papo vai ser nutritivo, vai ser cheio de boas reflexões e com dicas valiosas para quem deseja transformar a alimentação sem cair aí nos modismos dos dias de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Jade, ao nosso Elas por Elas, um podcast só delas. Obrigada, Roberta. Que delícia, que prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Gostoso, agradeço a oportunidade. Obrigada. E a gente vai ter uma conversa bem bacana. Com certeza. Obrigada por você ter vindo lá de Lençóis Paulista. Eu sei que é aqui pertinho, né? Mas eu estava falando com você antes de começar a gravação que nós temos recebido mulheres lindas, mulheres com histórias incríveis de Lençóis Paulista. Então, vocês estão de parabéns. As mulheres de lá estão dando um show, viu? Sim. Muito, muito bem. Eu tenho gostado muito de entrevistar as mulheres de Lençóis. Ai, que gostoso. Não, tem muita gente lá que é inspiradora mesmo, Com certeza. Né? Muita empreendedora. É verdade. É muito gostoso ver o papel das mulheres de Lençóis. Com certeza. E hoje tenho aqui comigo você também, que é inspiradora pra gente. Ai, obrigada. Vamos começar aí conversando. Então, eu quero que você conte pra nós como que você se tornou uma nutricionista? Como que você se interessou por essa área? Foi desde criança? Como que aconteceu isso? Então, não foi desde criança. Não. Eu nunca me interessei muito por querer fazer nutrição, né? Tá. A minha mãe era esteticista, ela sempre estudou muito sobre alimentação, sempre fez tudo muito certinho, comia muito bem, então a gente foi seguindo aí, mas eu também gostava muito de comer doce, né? Eu sempre tive essa parte. E ela sempre falava, faz nutrição. Eu falava, eu não quero fazer nutrição, porque não era uma profissão que é tão grande igual é hoje, né? Então eu nem passava pela minha cabeça. Depois de um tempo, minha mãe faleceu e aí eu parei para pensar. Falei, eu acho que eu tô gostando de alimentação. Olha só. Só que eu gostava muito de doce. Eu falei, então eu vou fazer gastronomia. É verdade. Né? Então eu tentei, assim, pensar bem em gastronomia, só que tinha a faculdade muito longe. Eu falei, o que está mais próximo, então, da alimentação que eu consigo? Nutrição. E aí eu me apaixonei, né? A gente acha que nutrição é só você sentar numa sala e passar dieta e pronto. Não é isso. E restrição, né? E aí a gente aprende que não é sobre comer bem, é sobre gostar dos alimentos, criar uma relação boa. E aí eu fui me apaixonando pela alimentação, né? E aí acabei seguindo o que ela tinha me dito lá atrás. Tá vendo? E aí uma lembrança da sua mãe também, né? Nossa, aí eu fiquei realizada, né? Na escolha da minha profissão. Que bom. Aí depois você foi para pós de nutrição esportiva para poder também ajudar na parte dos atletas. Isso. Eu também fui uma criança que não fazia esporte. Olha assim. Nunca fui de fazer esporte mesmo. Foi depois de mais velha, né? Depois de, acho que quando eu entrei na faculdade que eu comecei a fazer um exercício. Mas, na verdade, foi durante a pandemia que eu entrei ali para a área dos doces. Certo, eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, eu pegava receitinha da internet, saudável, não saudável, né? Sim. E eu reproduzia em casa e comecei a gostar. A pós-graduação veio depois de eu iniciar com a confeitaria. Que eu senti que eu estava me afastando muito da nutrição, né? Eu via muita gente da minha área falando sobre. Eu falei, gente, eu acho que eu estou me afastando tanto que eu queria, né, resgatar isso. E aí eu falei, vou fazer uma pós. Durante a pandemia mesmo. E aí eu me apaixonei de novo. Falei, eu gosto sim. Eu não pensava em seguir a área e depois eu descobri que é a minha paixão. Que bom. E aí eu comecei. Que
bom. E ajudar pessoas na dieta, né? Isso. Porque não existe dieta perfeita, né? Nós sabemos disso. Ou a melhor dieta... Como que é? As pessoas chegam lá, doutora, qual que é a melhor dieta? O que seria a melhor dieta para você? Então, todo mundo pergunta, né? Todo mundo pergunta É porque isso. A gente veio de dietas tão restritivas que sempre existia uma dieta perfeita. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Isso. E para mim, a melhor dieta é aquela que o paciente segue. Certo. Independente do que tenha na refeição, se corta isso, corta aquilo, ou inclui alimentos. Então, a melhor é aquela que o paciente olha, faz, consegue fazer e gosta do que está fazendo. Sim. Então, não existe a melhor dieta, nem a melhor estratégia para emagrecer ou para ganhar massa. É aquela que se encaixa na rotina do paciente. Sim. Por isso que a gente analisa tudo muito individualmente, muito específico para cada um. Com certeza, através de exames clínicos, né? Sim. Para saber a saúde da pessoa e também o estilo de vida dela, né? Em consulta eu pergunto tudo. Pergunto tudo que gosta, tudo que não gosta, a rotina, os hábitos atuais, né? O que a gente precisa alterar, intestino, a mente. Então, com tudo isso, exames também. Então, a gente vê a necessidade de exames, certo. A gente não faz exames também, né? Muita gente acha que, você vai pedir exame antes? Não, vamos conversar primeiro, ver sua rotina, a gente pede exame, analisa todo o contexto para fazer um plano alimentar que faça sentido, que tenha coisas que o paciente gosta. Exatamente. Dá para incluir um docinho, dá para incluir refeições no final de semana e sempre de acordo com a saúde também. É verdade. Né? Objetivos e necessidades. Importante, muito importante. E precisa tomar suplementos quando a pessoa começa a treinar, por exemplo? Todo mundo pergunta dos suplementos. Hoje os suplementos estão em alta, né? Sim. Então, uma pessoa que começou a treinar, eu acho que isso é uma pergunta que tem bastante na internet. Comecei a treinar, preciso tomar suplemento? Não precisa. Não precisa. Tá? Como o próprio nome diz, vai suplementar a alimentação. Então, é o complemento da alimentação. Se você tem uma alimentação balanceada, bem feita, não tem a necessidade. Os suplementos, eles estão aí para te ajudar. Então, ajuda sim, né? Para quem quer ganhar uma massa, né? Ainda até quem quer ganhar massa, a alimentação já supre bem. Mas depende muito do contexto alimentar de cada pessoa. Sim. Então, muita gente, às vezes, fala, eu tenho uma rotina muito corrida, não consigo atingir a quantidade de proteína, então verdade. Não dá tempo. Então, a gente encaixa um suplemento. É difícil. A gente não come tanta proteína. Não. E às vezes a gente acha que come, mas na hora que você calcula, não come. Então, assim, se o paciente consegue encaixar através da alimentação, sem problemas nenhum. Tem muita gente que chega e fala, não quero nenhum pozinho, não quero suplemento, tudo bem. Igual a creatina, né? Eu preciso tomar, comecei a treinar, preciso tomar creatina? Não precisa, seu corpo ainda não está exigindo isso. Então, depende até da frequência de exercício físico que a pessoa faz. Sim. Por isso que tem que analisar todo um contexto, tudo que a pessoa faz, exercício, alimentação, para a gente saber o que se encaixa. Então, às vezes, nem precisa de uma suplementação. É verdade. Mas, né, às vezes ajuda. Às vezes ajuda. Então... E o que é mais difícil? Emagrecer ou engordar? Pra mim é engordar. Digo mesmo. O meu processo, eu tô em déficit, então pra mim é emagrecimento. Tá. Só que você, às vezes, restringir alguma coisinha, deixar de comer certas calorias, não é nem certos alimentos. Sim. Você ainda consegue. Agora, ganho de massa, os pacientes têm muita dificuldade. Porque, às vezes, o paciente rala tanto ali para comer bastante para ganhar 200, 300 gramas de massa muscular no final do mês. Até emagrece uma gordurinha, mas a massa é difícil de ganhar. Eu acho mais difícil, até para quem está nesse processo, né? Então, é um exercício a mais que... Porque quem gosta, né, do exercício ali... Sim. Tem muito paciente que fala, esse mês eu comecei a fazer outro exercício físico. Então, tem mais um gasto de caloria, vamos colocar mais comida. E aí, acaba ficando mais difícil. E aí, entra a suplementação, que nem sempre é fácil, hipercalóricos, né? Então, para mim... Não são baratos. Não são baratos. Então, assim, pela minha experiência clínica, ganho de massa muscular é um pouquinho mais difícil que emagrecimento. Concordo. E principalmente para mim, que eu tenho um metabolismo super acelerado. Então, para eu ganhar... gordura é difícil, até para ganhar gordura é difícil. Mas massa, então, nossa... Bem difícil. Então, é bom você falar isso, porque muita gente acha que assim, eu queria comer muito, né? Queria ser igual essa pessoa, que é só comer, mas não é. Depende do metabolismo também, né? Depende, genética, metabolismo, atividade física, então tem muita coisa envolvida. Eu como bem e não engordo, então eu sei que tem gente que tem raiva de mim. Eu falo, mas eu queria tanto ganhar uma gordurinha, mas não ganho. Tem muita gente que é assim, dá raiva mesmo. Dá raiva. Honestamente dá raiva. A gente só pensar em comida, às vezes já engordou um pouquinho. É verdade. Então, é o metabolismo de cada um, né? E conta pra gente como que foi, então, essa transição. Você esteve, então, na confeitaria, você chegou a fazer confeitaria, você fez curso de confeitaria, depois você passou pra nutrição, como que foi?
Então, eu comecei, sempre gostei de fazer doces. Então, ó, sabe quando alguém da família pede? Fala, faz um docinho no meu aniversário, faz isso aqui. Aí fui fazendo, falei, gente, estou tendo demanda. Então, acho que eu vou criar um Instagram, começar a vender. E aí, no início da pandemia, eu estava sem aula, então eu falei, vou fazer uns docinhos. Fiquei um ano inteiro aí fazendo só doce, pegava encomenda, começou a crescer, começou a dar certo, e eu gostava muito. Mas o que aconteceu? Eu sou viciada em doces. Eu amo, amo, amo demais. E aí começou a me atrapalhar, né? Eu até tentei administrar os dois. Fazer os doces e trabalhar com nutrição. Mas aí eu começava assim, tem que fazer uma encomenda, eu comia também. E aí eu tirava tempo do que eu estaria na clínica para fazer os doces. Então foi ficando um pouco mais difícil. Mas essa transição foi mesmo na pandemia, quando eu comecei a me afastar e assim, minha vida estava toda em volta de doces. Minha casa tinha muito doce. Que bom que você não engorda, né? Não tem engordei bem nessa época. Você engordou. Esses dias até fiz uma comparação no meu Instagram de 2022 e agora 2025. Olha só. A gente não percebe que tava com mais peso, com mais gordura. A gente comecei a comparar meu rosto, né? Até minha perna, minha disposição que eu tinha. E a saúde, né? Que os doces acabam com a saúde da gente. Exatamente. Né? Isso aí me afetou muito. Na verdade, né? O açúcar branco. E o excesso. O excesso, o excesso de tudo. Então, eu parei pra pensar, falei, acho que as duas coisas juntas não vão dar muito certo. Não tá combinando. Uma nutricionista que come doce. E quando o paciente me pedia fazer encomenda, posso encomendar tal doce? Eu falava, e agora? Pode ou não pode? Eu falava, vai com cautela. Na Páscoa foi muito complicado. Come só um pouquinho. Come um pouquinho só, mas depois você vem pra consulta. Isso. Uns amigos até falam, você fez uma boa jogada de marketing. Olha só. Primeiro engordou todo mundo, agora tá... Agora vamos emagrecer. Mas agora a gente busca saúde, né? Exatamente. Então, acabei desvinculando. Esse ano eu fiz minha última Páscoa, que eu adoro fazer doces ainda, né? Então, fiz... Então, agora só por hobby. Só por hobby. Às vezes eu quero fazer uma torta, uma receitinha diferente, eu faço. Ou às vezes eu adapto ela para uma versão mais saudável. Isso, né? Legal. Eu adoro fazer receitinhas. Legal. Inventar, né? Inventar coisa nova. E eu fiz muito curso também. Você perguntou dos cursos, né? Instagram a gente tem tudo, né? Então, eu seguia muita confeiteira que vendia e-book, vendia curso. E eu comecei a investir nisso também, porque eu queria entregar uma coisa de qualidade, né? Então, foi um investimento muito bom que eu fiz, né? Coisas de Páscoa, de final de ano, panetone. Então, eu investi, sim, bastante, né? Mas aí ficou indo na memória. Né? Que bom. Tá tudo Pelo aí, menos né? tem como que se diz, know-how aí para fazer coisas gostosas, pelo menos para a família, para os amigos, né? Eu faço, aí eu gosto. No final de semana é sempre gostoso ter um docinho, verdade. né? Não, eu gosto também de um docinho. E o que você mais ama, então, hoje na sua profissão? Olha, é muito gratificante ver um paciente atingindo resultado e não é nem resultado corporal. Eu falo para todo mundo, para mim, você trazer um resultado, perdi tantos quilos de gordura, é importante. Mas ver a mudança de hábitos da pessoa é muito mais. Sim. Quando chega alguém para mim e fala, olha, meu intestino está funcionando, estou dormindo bem, estou com mais disposição para fazer exercício, isso é muito gratificante. Já cheguei a chorar em consulta com o paciente. Então, é uma delícia ver a emoção da outra pessoa, saber que você ajudou, você conseguiu guiar. Eu falo para todo mundo, eu sou seu guia, seu Waze. Então, sair do ponto A ao ponto B é com você. Então, ver essa dedicação que o paciente tem é lindo, é muito melhora gostoso. Na saúde da pessoa, né? Exato. E é tudo, todo o contexto, na vida toda. Então, eu falo assim, a gente está mudando vidas. Exatamente. Né? Não é só conseguir resultado corporal. Isso mesmo. Falo isso aí, deixa por último, vem como consequência. Primeiro a gente cuida da saúde, né? E a estética vai vindo como consequência. Com certeza. Então, é muito gratificante, é muito gostoso. Então, isso é o que você mais ama na profissão. Eu amo. Mudar vidas, né? Que lindo. Tanto que acontece quando o paciente vem falar, olha, não consegui seguir nada, não tive resultado nenhum. Para mim é frustrante também. Eu entendo o outro lado, né? Porque não é tão fácil mudar. Mas a gente vai dando passinho de formiga, eu pego na mão, falo, então vamos de novo, vamos tentar de novo, não desistir, não dou bronca. É isso aí. Então é muito gostoso ter essa emoção. Que legal, que legal. Não, você podia vir atender a gente aqui em Bauru também, né? A gente faz online também, eu tô migrando muito para online. Legal. Acho que dá muito mais liberdade geográfica, né, para muita gente. Verdade. Então, o online funciona super bem também. Meninas que estão nos assistindo, tá vendo? É só entrar em contato com a Jade aí, que o Brasil inteiro pode ter um atendimento assim. Pode. Com a Jade. Sem restrição, com docinho. Com docinho de verdade. Então, vamos falar então sobre as dietas restritivas. Você é contra essas dietas restritivas?
Eu não sou contra, mas eu acho que não tem necessidade. A gente vem com uma ideia aí de que para emagrecer precisa fazer restrição alimentar. Tanto paciente que chega e fala, eu não como pão porque eu sei que não pode, né? Sim. Falo, não, gente, não é isso. Não é assim, né? Não funciona. Eu não gosto de restrição porque eu já fiz dietas restritivas antes mesmo de fazer faculdade. Eu já via familiares fazendo, amigos fazendo, e a gente sabe que isso não funciona. Funciona uma semana, um mês, né? Depois volta tudo, né? Volta. Não existe milagre. Então, não existe caminho mais curto. Às vezes você até vai pegar um atalho, mas depois vai ser muito pior, né? Então, eu sou contra um pouquinho, né? Porque eu acho que tudo que tem restrição gera uma compulsão ou gera um efeito rebote. Verdade. Então, não funciona. Para mim, o que funciona talvez seja o caminho mais longo, mas é o caminho que vai ser mais duradouro, né? Que tem efeitos a longo prazo. Então, eu prefiro uma dieta muito mais que encaixe na rotina mesmo, que seja real, né? Então, nada você, de restrição. você acredita, então, numa reeducação alimentar, Acredito. não uma dieta restritiva, né? Chega o paciente com 40, 50 anos falando que é reeducação alimentar, né? Que a gente pensa que é infantil. Mas não é. Muita gente vem aí com esses hábitos, né? E a gente muda os hábitos, encaixa o que precisa ser encaixado. Todo formulário eu pergunto o que você mais gosta de comer, que você não quer abrir mão e que você não gosta. Muita gente fala que eu não gosto de comer salada, eu não gosto de comer vegetal. Então vamos tentando aos pouquinhos, né? Ou gosto muito de comer doce. Então a gente encaixa o docinho. Eu gosto de massas. Eu também adoro. Comida italiana, é uma delícia. E num contexto alimentar dá para encaixar. Exatamente. Então é tudo pensado, tudo tem que encaixar, tudo a gente conversa, mas dá tranquilamente para ter resultado sem fazer restrição. Que bom, muito bom saber disso. Como que você ajuda alguém, então, a parar um ciclo de começar e desistir da dieta toda semana? Por exemplo, tem gente que começa a dieta segunda-feira, na outra segunda-feira já acabou tudo e começa de novo. Então, como que você ajuda essa pessoa a parar com esse ciclo de começar e parar, começar e parar? Aí a gente puxa até um pouquinho para a nutrição comportamental, que é uma área que eu amo também, né? Mas é que a gente tem muito aquela autossabotagem, né? De hoje eu não consegui, estraguei minha semana, né? Ou hoje eu não fui treinar, então minha alimentação vai ser daquele jeito. Deixa, amanhã, não é nem amanhã, a gente pensa na próxima segunda. O que eu tento ensinar todo mundo é o seguinte, é normal a gente, não é nem errar, mas às vezes extrapolar, comer em excesso, ou falhar, ou não comer, muita gente acaba passando sem comer. Então, para de pensar que você começa na semana que vem de novo. Não precisa. Na próxima refeição, você dá o seu melhor. Né? Não precisa esperar a próxima semana. Verdade. Então, sempre pensar, errei agora, tá tudo bem. Não se culpa. Acho que a culpa também gera esse ciclo, né? Então, não se culpa, tá tudo bem. Na próxima refeição, eu faço melhor, eu sigo meu plano alimentar, eu recomeço de novo, né? Recomeço, né? É isso. Não precisa esperar a próxima semana. Então, aos pouquinhos, a gente vai conversando. Eu sempre ofereço meu suporte também aos pacientes. Então, a gente está sempre em contato. Eu mesmo, né? Puxo, pergunto como que tá indo, está conseguindo, me deixo disponível ali para receber dúvidas. Então, é muito gostoso a gente ter essa conexão também. Com certeza, muito bom. Então, legal. Quebrando ciclos de pouquinho. Aí se torna como que se diz? Algo que é difícil hoje pode se tornar amanhã algo normal para você, né? Tipo assim, a pessoa vai se acostumar com aquele novo ciclo de vida, né? Com aquela nova alimentação. Vai criando hábitos, né? Tudo que você faz repetidamente se torna às vezes é um hábito errado, daqui a pouco o hábito bom se torna parte da sua vida. Isso. Né? A gente vai vendo pontos cegos que tá causando, né, aquela falha. Por que o paciente não está conseguindo seguir? Por que está errando sempre? Se necessário, eu faço até indicação de terapia. É verdade. É muito necessário. Então, ter esse acompanhamento multidisciplinar. Então, assim, o que a gente precisar fazer ali naquela situação, a gente faz para ajudar. Você está falando aí de terapia, eu estou pensando agora, muita gente come por compulsão porque está com problemas emocionais e às vezes a pessoa nem está detectando que ela está passando algum problema emocional, de estresse, ansiedade, algum problema no casamento, na família, no trabalho, e aí ele se joga na comida, né? Sim. E por que isso acontece? Por que a gente vai para a comida quando está passando um problema emocional? Porque é um prazer momentâneo, né? A comida traz essa sensação de prazer, de abraço, né? É gostoso. Falei que o maior prazer que eu tenho é a alimentação, é comer. Não é só sobrevivência, né? Muita gente come só porque tem que comer, mas a maioria das pessoas, assim como eu como porque eu acho gostoso, é prazeroso. Sim. Então, a gente busca esse prazer momentâneo, né? Estou passando por uma situação agora, o que vai te ajudar a escapar daquele momento? É comer. É o que você mais gosta de fazer, né? Então, nessa situação, é muito interessante a pessoa entender
entender o que mais ela gosta, né? O que mais que me faz sentir bem também, além da alimentação. Então, eu gosto de ver filme, eu gosto de ver série, eu gosto de sair, eu gosto de conversar com alguém, né? Por isso que a terapia é muito importante, para encontrar o que está acontecendo ali que está te fazendo descontar na alimentação. Então, quando você detecta isso, que a pessoa está engordando porque ela está descontando, vamos dizer assim, na comida, aí você orienta a pessoa, então, a procurar uma ajuda emocional. Claro, com certeza. Acho que é muito importante. De fazendo os dois paralelos, então. Isso, a gente é um trabalho em conjunto, certo, né? Certo. Nem sempre é só sobre alimentação. Sim. Então, muitas vezes é a mente. É verdade. Então, a gente precisa solucionar primeiro o que está causando isso, para depois conseguir seguir uma dieta. Com certeza. Né? Por isso que eu não gosto de restrição. Porque imagina se eu coloco uma restrição alimentar para um paciente que tem compulsão. Exatamente. Eu pioro o ciclo, né? Então, é sempre um trabalho em conjunto para conseguir ajudar mesmo. É verdade. As pessoas, por exemplo, que passaram por uma bariátrica, eles têm que ter todo esse suporte, né, emocional, fazer uma reeducação alimentar, mas também reprogramar o cérebro. Eu acredito que seja até mais terapia, né? Mais terapia ainda. Eu até recomendo, vai fazer uma cirurgia bariátrica, faz terapia antes, não é só depois, porque depois você vai ter que começar. Então, se você conseguir iniciar uma terapia antes, acompanhamento nutricional antes, para você já entender, já criar uma boa relação com a alimentação, saber o que vai acontecer, o processo fica melhor. Não quer dizer que seja fácil, mas vai ser muito melhor. É verdade. Então, precisa procurar, sempre que necessário, precisa. Atendo pacientes que têm aquela ansiedade que desconta na comida e pacientes que não comem. Que não comem, que perde o apetite. Então, dos dois casos, é necessário, né? Então, eu sempre recomendo. A gente não trabalha sozinho, né? Muito bom, muito interessante. E o que é mais importante nesse processo, então, de emagrecimento? É um treino ou boa alimentação? Ou os dois juntos? Os dois. Os dois juntos. Não tem resultado. Eu tenho tanto paciente que treina, mas tem aquela alimentação, né? Não tem uma rotina, não tem resultado. Não adianta. E mesmo que você coma bem, se alimente bem, eu falo para todo mundo, não recomendo fazer uma boa alimentação sem treino. Vai ter flacidez, né? Vai atrapalhar muito o processo. Pode ser que você tenha mais celulite, mais flacidez. Então, não é interessante. Vamos firmar e vamos conseguir uma massa muscular. Até pela saúde. Né? Sem massa muscular, a gente... É um combo, então. É um combo. Dois pilares aí que trabalham em conjunto, não tem jeito. Indispensável. Muito bom. E qualquer tipo de treino, ou principalmente a musculação, por exemplo? De início, se o paciente é sedentário, para mim, qualquer tipo de treino. Né? Para começar. Para começar. Então, vai se familiarizar ali com o treino, aprender qual que ele gosta mais. Então, sempre procurar um treino que goste de fazer. Às vezes não precisa amar, mas precisa fazer, né? O que goste mais. E aí, com o tempo, eu estimulo muito a musculação e o exercício aeróbico também. Musculação é muito importante. A gente precisa ter músculo por saúde, né? Depois de uma certa idade, a musculatura vai atrofiando. É pouquinho, mas se você não fizer nada para manter isso, a hora que você tiver lá uns 40, 50 anos, onde está a massa muscular, né? Para um dia que a gente ficar doente. Então, precisa ter os dois. Massa muscular, precisa fazer exercício aeróbico também e cuidar da alimentação. Que bom, é isso mesmo. Você atende muitas mulheres, né? Acho que principalmente o público feminino. Sim. Né? Quais são as queixas mais comuns entre as mulheres? Emagrecimento. Emagrecimento. Eu trabalho com muitas mulheres em menopausa também. Agora tem vindo muitas tentantes, gestantes também. Então, eu estou atendendo um público muito amplo. Mas a maioria é emagrecimento. Né? Chegam assim, depois de tantos anos, eu quero agora emagrecer. Já estou entrando na menopausa, agora eu não consigo emagrecer. Então, a maioria é emagrecimento. Olha só. E tudo por uma alimentação errada, né? Muitas vezes, né? Muita gente acha que está fazendo certo, né? Hoje em dia a gente tem internet, então a gente acha que não precisa ir no nutricionista. Exatamente. Mas até chegar e falar, nossa, não é que eu precisava mesmo, verdade, né? verdade. É tudo individual. Não existe alimentação que dê certo para alguém, talvez não dê certo para você. Então precisa fazer um plano individual. Com certeza, com certeza. Por exemplo, eu tenho alergia a kiwi. Olha só. Nossa, que específico. Pois é. Eu já fiz aquele exame, né, de alérgico. Sim. E uma das frutas que eu tenho alergia é kiwi. Vamos dizer que eu fosse lá uma nutricionista e ela colocasse kiwi na minha dieta. Eu ia descobrir que o kiwi não me caía bem. Pois é. Entende? Então, você vê como que é importante também, de repente, eu não posso indicar kiwi para todo mundo, ou eu não posso indicar certos alimentos, coma isso que é bom. Kiwi é bom. Mas ótimo, para você não. Então, você vê como é individual. Né? E, de repente, na conversa, eu vou falar, olha, tem algo que eu como que não me cai bem. Aí você vai falar, bom, isso daí, se não cai bem, por que não cai bem? Talvez você seja intolerante
a isso, tem alergia disso, então por isso que nós precisamos dessa conversa com o nutricionista. Não é só eu ver lá na internet uma receitinha de kiwi batido com morango, tomar todo dia de manhã, que é bom, mas de repente para mim não vai fazer bem. Então o nutricionista, eu acredito que ele sirva para isso, para abrir os nossos olhos, para dar essa informação e te falar, ó, você precisa fazer tal exame, se isso não te cai bem, vai atrás do médico tal, ver se você tem uma intolerância, né? Então eu acho isso muito importante. Nossa, é muito importante. Às vezes tem intolerância, tenho muita paciente com a síndrome do intestino irritável, que às vezes nem sabe que tem. Sabe. Ou sabe que tem, mas não sabe o que fazer. Exatamente. Às vezes a pessoa nem tem, mas tem certa sensibilidade a alguns alimentos, como os polióis, que causa fermentação, dá aquele desconforto. Então, a gente vai vendo tudo que a pessoa está comendo para ver o que ali pode estar te causando, fazendo mal, né? Então, é muito importante a gente ver toda a rotina alimentar. Olha aí, tá vendo? Pergunto para todo mundo, o que você come? Então, a partir daquilo, a gente modifica ou faz alteração ou descobre o que naquela alimentação não tá batendo, não tá dando resultado. Isso mesmo. Né? Então, é sempre muito importante ter essa conversa. Às vezes, minha consulta, eu falo 1 hora até 1h30, mas já passei de 2 horas, eu cheguei a 3 horas pela conversa mesmo. Só conversa. Mas é muito gostoso, Sim, né? com Porque certeza. A primeira consulta a gente sempre conversa bastante. Para eu saber realmente o que passa em toda a rotina da paciente. E mesmo pela internet, assim, online, você faz uma consulta, por exemplo, por vídeo com a pessoa e é esse tempo também que você vai ter com a pessoa ali online. Mesma qualidade. Legal. Então, a gente conversa no online, ligo de vídeo, eu pergunto tudo. A avaliação é um pouco diferente, mas eu até estava comentando com minhas pacientes online. A maioria está tendo, assim, no online, eu tenho mais resultados do que paciente no presencial. Olha só. Eu acho que por isso que eu falo que a mente é importante. Acho que a gente fica muito preso em chegar e, medir, eu quero ver minha gordurinha, eu quero só chegar a fazer resultado. No online a gente compara fotos. Então, a comparação com você é muito mais importante. Se olhar no espelho, ver roupas, né? Sim. Então, é a mesma qualidade, mesma conversa que a gente tem, né? E é muito importante. Você não abre mão de conversar com o paciente. Muito bom, muito bom. E hoje eu vou te pedir um conselho que eu quero que você dê aí para as mulheres que estão nos assistindo. Até vou pedir para você olhar para a câmera ali, para falar com elas diretamente. Que conselho você daria, então, para quem quer melhorar a sua vida com relação à comida? Olha, eu sei que parece fácil falar, mas comece. Muita gente adia. Semana que vem eu começo. Eu não começo hoje porque eu não tenho isso. Porque eu preciso ter dinheiro para fazer dieta. Gente, começa. O básico sempre funciona. Então, começa melhorando a qualidade da sua alimentação. Começa fazendo um exercício físico. E aí você vai criando gosto, né? A gente vai gostando de fazer. Verdade. Aí você procura um profissional, né? Vai alinhando. Mas sempre comece, confia no processo, que eu juro que funciona. Funciona, né? Funciona. Tem Só experiência. Tem que confiar. Tem experiência. Não desistir do processo. Legal, Jade. Muito bom. Jade, vamos fazer um bate-volta agora? Um bate-volta agora vai ser sobre você, tá bom? Tá. Vamos lá. Uma comida afetiva pra você. Lasanha. Lasanha? Lasanha do meu pai. Comida do meu pai. É demais. Que delícia. Delícia. Nossa, eu amo lasanha também. Um hábito que mudou sua vida. Olha, posso falar que é o exercício. Que, como eu te falei, eu não físico. fazia exercício. Olha Então, só. mudou muito. A partir do momento que você começou a fazer exercício, você viu que transformou a sua vida. Muito, é muito gostoso, né? Ajuda a minha mente, ajuda o meu corpo. Exatamente. Então, o exercício físico cria em hábitos. Então, ficar em movimento, né? Isso, foi ótimo. O exercício físico, para mim, é essencial. Muito bom. O maior mito da nutrição. Tudo inflama. Tudo inflama. Não é bem assim. Não, hoje em dia tudo inflama, né? Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vê na internet. Mas é o maior mito, acho que é a inflamação. Inflamação, que estão falando muito disso, né? Inflamação não envolve um alimento específico. Certo. Legal. Uma escolha alimentar que você sempre defende. Comer frutas. Frutas, né? Frutas. É o nosso multivitamínico. Frutas e vegetais é o nosso multivitamínico. Dá para encaixar em tudo. Fruta não precisa ser chato, né? Então, a gente consegue deixar bem gostoso, bem prazeroso, mas comer frutas é essencial. Dá para fazer uns docinhos aí, uns bolos, assim, com umas frutas bem gostosas? Se dá. Para mim é meu preferido. Meu bolinho de banana é meu preferido. E o que a gente pode substituir, por exemplo, um bolo de banana ou açúcar branco? Nem coloco nada para substituir. Nada. A banana em si, ela já é doce, né? Então, eu utilizo muita farinha de aveia, o ovo, coloco canela, né?
Quando eu estou com muita vontade de doce, principalmente TPM, às vezes eu coloco um chocolatinho no meio da massa, né? Mas a banana em si, ela já é doce. Você pode colocar leite, o leite também ele já tem um sabor mais adocicado. Assim, um mel também. Muita gente usa adoçantes artificiais, né? Então, você pode optar também pelos artificiais, tem os naturais, né? Que não tem calorias, né? Não vai prejudicar. Aquele tal de xilitol. Ai, eu não gosto muito do xilitol. Sabe, porque ele é um poliol. Então, os polióis, eles causam fermentação. Eu sinto muito desconforto intestinal depois do xilitol. Então, eu prefiro a estévia, por exemplo, que é um pouquinho melhor. Né? O meu, eu gosto mais do E meu. aquele açúcar demerara, que usam também? Então, o açúcar, todos os tipos de açúcar, todos são açúcares. Certo. Todos. O que diferencia um e outro é o processo. Sim, então, tem um processo a menos que o outro. Tá. É melhor por conta do processo de industrialização? Talvez, mas é açúcar do mesmo jeito. Então, talvez, tem muita gente que compra até o mascavo, né? Porque ele é um pouco melhor. Mas você vai precisar usar em mais quantidade para deixar o doce, então vai acabar que dá na mesma. O ideal é sempre reduzir. Sempre reduzir o açúcar, pôr um melzinho, no máximo um melzinho, que é mais natural, mas também é açúcar, né? O mel depende da pessoa, pode até causar pico de glicemia, mas por isso que eu falo, o contexto é muito importante. Se você coloca um mel num bolinho de banana que tem aveia, tem fibras, né, não vai dar. Mas tem calorias, então tudo tem que ser calculado numa dieta. É verdade, né? é verdade. Mas é bem melhor do que o açúcar. Com certeza. Dieta da moda que você jamais indicaria? Uma só? Pode falar aí. Acho que é carnívora. Carnívora? Tipo assim, ficar comendo só carne. Só eu tenho ouvido essa dieta aí. Muita gente vê com essa dieta, não tem nenhum estudo científico que fale os benefícios dela, né? Mas muita gente começa a fazer e fala, mas estou me sentindo muito bem. Tem gente que está emagrecendo mesmo. Realmente está emagrecendo. Mas é porque está fazendo um déficit calórico. Certo. Você deixa de comer certos alimentos, a partir do momento que você deixa de fazer uma restrição ali, você tem déficit calórico. Só que a gente não tem nenhum estudo a longo prazo ainda. Não tem resultado de colesterol, o que pode causar, né? E eu falo para todo mundo, a comparação mas antigamente, né, as pessoas comiam só carne. Mas antigamente as pessoas iam caçar a própria carne. Exatamente. Faziam muito exercício, o corpo vivia em movimento, né? Cozinhava, fazia bastante coisa. Hoje em dia as pessoas são sedentárias e querem fazer dieta carnívora. Né? Então, acho que tem muito a ser estudado ainda para a gente começar a aplicar isso. Acho que para mim tudo é baseado em estudo. Né? Então, se não tem estudo, eu prefiro não fazer. Com certeza. É a dieta restritiva, de novo, que nós falamos, né? Exatamente. Você restringiu tudo, ficou só com a carne. E tem outras restrições. De repente, não coma nada de carboidratos. O resultado é rápido, a pessoa emagrece, mas ela vai ficar com uns déficits. Exato. O resultado é rápido porque o carboidrato ele puxa água. Então você vai desidratar ali de primeiro momento, né? Então, assim, para mim não funciona. Muita gente faz, respeito, né? Não critico quem faça, mas acho que primeiro a gente precisa achar um baseamento científico para ter certeza que aquilo vai funcionar. Legal. Muito bom saber disso. Então, um conselho que você daria para as mulheres sobre alimentação. Então, não fazer dietas restritivas, mas sim ter uma boa alimentação, seria isso, então? Isso, uma boa alimentação. Encaixar na sua alimentação proteínas de boa qualidade, sempre comer frutas, vegetais, que são muito importantes. Os vegetais, as frutas, são fibras que vão ajudar na saciedade. Água. Gente, ponto principal, agora no frio ninguém tá bebendo água. Precisa tomar água. Eu esqueço de tomar água Até eu no esqueço. Frio, é verdade. Às vezes eu falo pro paciente, não tem nem como eu te culpar, porque às vezes eu também esqueço. Mas coloca horário, nem que tenha lembrete no celular, mas precisa tomar água. É verdade. Importantíssimo. Então, começar do básico, fazer uma boa alimentação, encaixar fibras, hidratação e exercício físico. Esse é o básico. O básico funciona. Uma frase que resume, então, a sua abordagem nutricional. Olha, eu falo para todo mundo, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Então, assim, sempre pensar em você do futuro, se ela te agradeceria por ter começado, né? Interessante. Muita gente vai adiando. Cadê o resultado, né? Verdade. Então, tá cada vez mais longe. Então, comece hoje, sempre. Hoje é a hora, né? É a hora. Parece clichê, né? Mas é o que funciona. Não adianta. A gente pensa, nossa, ano passado eu devia ter começado. Então, eu vou pra praia ano que vem. Hora que vem já passou, já tá em cima da hora, não dá tempo mais. Então começa de pouquinho, mas comece, dá um primeiro passo. Verdade, em tudo na vida é assim, né? Tudo. É verdade. E vamos acabar então com a nutrição. Nutrição pra você, o que ela é? É tudo, né? Até hoje em dia para falar da nutrição. Mas é porque é tão complexo a gente falar o que é tudo. Hoje em dia a nutrição, a gente tem uma visão que nutrição é só dieta, mas nutrição é você aprender a se alimentar, é comer tudo,
né? Comer de tudo, mas não tudo. Isso. Aprender os contextos, aprender o que te traz prazer, o que você gosta, né? Então, a nutrição, para mim, engloba tudo, né? Toda a nossa vida, toda a nossa rotina, todos os nossos hábitos. Então, é essencial. Que bom, legal. Nossa, muito bom. Você tá vendo? A gente sai daqui assim, ó, com um curso completo. Ai, que gostoso, que uma delícia. Não, eu acho que você falou muita coisa que muitas mulheres vão ouvir e vão ser aí, como que se diz, desafiadas, né? Como você falou, a começarem. Isso. Porque o mais difícil, eu acredito que é começar. Né? Em tudo na vida, a gente dá o primeiro passo, começar. E fazer dieta é muito difícil. Por exemplo, eu não faço dietas porque eu já tenho dificuldade para engordar, mas eu faço algumas dietas alimentares por conta de algumas restrições que eu tenho alimentares. Por exemplo, lactose, né, o próprio kiwi e alguma glúten. Então, eu tenho algumas intolerâncias aí que eu tenho que fazer dieta. E para mim é muito difícil, porque eu tenho vontades, né, de comer, desejo de comer algumas coisas, mas aí eu penso, eu vou passar mal. E aí acabei me acostumando. Mas um dia eu tive que falar, eu não quero mais passando mal, eu vou mudar. E eu parei de comer aquelas coisas que eu me sentia mal. Não precisei nem ir no médico para ver isso. Eu fui tirando alguns alimentos e percebi que aquilo me fazia mal. Então, a alimentação, ela mexe muito com a gente. E é difícil mesmo parar de comer alguma coisa ou fazer uma reeducação alimentar, mas vale a pena pela nossa saúde, porque, como você disse, a conta vem lá na frente. Isso. Né? Vem lá na frente. Hoje você tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, aí você fala, não, mas eu tô bem, eu tenho saúde, mas e depois dos 40, depois dos 50? E lá na velhice, como que vai ser? Né? A conta chega. A conta chega, exatamente. Então, tem que começar hoje. Então, acho que o que você falou aí foi muito importante para que as mulheres que estão nos assistindo saibam que tem que começar hoje uma reeducaçãozinha mínima que seja. Mínima. Né? A mínima. Diminuir um pouquinho daquilo que ela já come. Isso. Né? Tenho tanta gente que às vezes responde até no Instagram, fala, já mudei tanto, porque eu comecei a ver você postando. Sim. E a gente aprende a se alimentar ou copia um pouquinho Isso, daquilo, né? Não exatamente mais o contexto. E aí você já vai aprendendo. Então sigam pessoas que você se identifica. Exatamente. Né? Tem muita gente, a rede social tá cheia de gente, Nossa. mas começa vendo quem você se identifica, Exatamente. o que você gosta, o estilo de vida que você acha legal, porque você vai aprendendo ali também. É verdade. Então você não precisa investir muito dinheiro. Não. Às vezes a gente pensa assim, eu não comecei ainda porque eu preciso pagar isso, nutricionista personal. Vou ter que tomar suplemento. Tomar suplemento e não funciona assim, né? É só você começar no básico mesmo, né? Dar um passinho pela sua saúde. Exatamente. Cuidar da saúde. E você tem receitinhas lá no seu Instagram? Tem, eu adoro. Legal. Então... Tem bastante receitinha. Sempre que dá um tempinho, eu faço uma coisinha diferente. Hoje eu vou postar sobre hambúrguer. Adoro fazer hambúrguer na minha dieta. Eu amo hambúrguer. Eu também. Então hoje eu sempre tô postando, né? Sempre quando dá tempo eu faço uma receitinha e eu gosto. E o pessoal gosta muito também. Que bom. Então, gente, sigam a Jade. Nós vamos deixar aí para vocês o Instagram dela, para vocês verem essas receitinhas deliciosas, mas também se precisarem de ajuda, precisar bater um papo, entrar em contato com a Jade para fazer um acompanhamento, né, nutricional. Então entra lá no Instagram, manda uma mensagem no direct. Você tem lá no seu Instagram, na sua bio, tipo, já para encaminhar para um... Eu tenho o link do WhatsApp. Isso. Legal. Pode me chamar lá que a gente marca um horário, Muito conversa bem. bastante. É isso aí, Jade. Que bom saber que não posso ir até Lençóis, mas dá para entrar em contato com você. Tranquilo, né? A gente faz online. Fazer uma conversinha. Isso. Legal, Jade. Olha, foi um prazer te receber aqui hoje. Gostei muito. Espero que você tenha gostado do nosso podcast, da nossa conversa. Sempre que você quiser vir aqui contar aí novidades, né? Tô abrindo uma clínica nova. Tô aí com cursos, né? Quem sabe? Sim. Então, é só vir aqui contar pra gente. Roberto, eu adorei. Foi uma delícia a nossa conversa. A gente sempre fica com medo, né? Então, tá vendo? Mas, foi muito gostoso. Que legal. Muito gostoso ensinar sobre nutrição, Com falar certeza. sobre nutrição. Então, sempre que precisar, estarei disponível também. Muito obrigada, E a gente Jade. sempre vai conversando. Muito obrigada. Desejo tudo de bom para você na sua carreira, que Deus abençoe grandemente sua vida, seus projetos, seu trabalho, sua família. Amém. E que você aí possa mostrar esse trabalho lindo que você tem feito cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas, porque o mundo precisa de pessoas assim como você, né? Com alegria de viver e com ânimo naquilo que faz, com amor, né, na profissão.
Então, muito lindo isso, você está de parabéns. Obrigada, Roberta. Agradeço muito o carinho, a oportunidade, muito sucesso para você na sua carreira obrigada. também, né? Muito obrigada. Deus nos abençoe. Amém, amém. Muito obrigada, Jade. Beijo para você. Um beijo. Meninas, espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast. Se você gostou dessa conversa, né, nutricional, eu falei para vocês que conversa gostosa que nós tivemos aqui hoje. Então, se você gostou, manda aí para suas amigas, para os familiares, fala assim, você está precisando ouvir esse podcast. E se você está precisando de uma nutricionista top, olha aqui, temos a Jade aqui, entre em contato com ela, ela atende online, Brasil inteiro, mundo inteiro. Se estiver lá no Japão, pode conversar com a Jade, tá bom, meninas? Beijo no coração, fica com Deus, cuide-se, viu? Cuida da sua alimentação, cuida da sua vida, se alimente bem, durma bem, faça exercício, cuida da sua mente, porque vale a pena viver. Tenha aí uma vida saudável para você poder cuidar das pessoas que você ama. A gente tem que estar bem para cuidar do nosso próximo, tá bom? Beijo no coração e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!